Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Jacareí. Começa agora mais um programa Gente em Destaque. E hoje eu vou conversar com a escritora, poetisa, cronista e dramaturga Ludmila Saharovski. Falei certo, né? Certíssimo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos começar então contando a sua história de vida, que é uma história muito rica, muito marcante. A senhora nasceu num campo de refugiados da Áustria, foi isso? Isso. Eu nasci no campo de refugiados no pós-guerra, porque o meu avô, ele já tinha fugido para a Iugoslávia na Revolução Bolchevique. E na Iugoslávia, ele e o pai entraram no exército alemão para ver se conseguiam recuperar a pátria deles do jugo comunista. Os alemães perderam a guerra, eles não poderiam voltar nem para a Iugoslávia, nem para a Rússia. Precisaram rasgar os documentos, viraram apátridas. E eu, como filha de apátridas, também vim sem nacionalidade. Uhum. E a senhora nasceu em Salzburg, é isso? Eu nasci no Lagerparch, em Salzburg, na Áustria. E o que a senhora lembra dessa época da sua infância? Eu sei que tem uma história de que a senhora lembra de leite em pó, manteiga, queijo, que a senhora até hoje não pode sentir o cheiro do cheddar, que a senhora tem trauma. Como todas as crianças, né, as minhas recordações prendem-se também ao estômago, porque a gente tinha vontade de comer tantas coisas e era tudo tão pouco, não é? As Nações Unidas, elas nos davam uma cesta básica para todas as famílias de refugiados que estavam esperando um lugar, um país que os aceitasse. E nós recebíamos latas redondas, grandes, assim, de leite em pó e de queijo cheddar. Eu até hoje não sei porquê. O queijo cheddar, ele é um queijo caro até hoje, não é? E então as nossas refeições, os nossos lanches sempre eram pão sem manteiga, porque não tinha, com queijo cheddar, e eu não conseguia mais. Eu via aquele sanduíche com aquela coisa cor de laranja, eu já. Nossa, preferia comer bolinha amassada de pão do que aquela refeição continuadamente. E a temperatura, o tempo, é muito frio, neve? Como é que é? Sim. O clima lá é um verão quente e um inverno frio, tanto que todas as minhas fotos e as minhas lembranças de passeios, eu sempre estou encapuçada, com roupas pesadas de lã, com botinhas. E a sua mãe, ela cursava medicina, é isso? E dela ela também foi para a Áustria? Como é que se deu isso aí? Então, eu venho de dois ramos familiares completamente distintos. Eu venho de um pai filho de oficial czarista e venho de uma mãe que já nasceu depois da Revolução Bolchevique com toda a orientação de vida socialista, comunista. E a mãe cursava a faculdade de medicina e ela já era quintanista quando começou a guerra. E como todos os estudantes, ela foi convocada para cuidar dos mutilados no fronte, né? Porque os soldados vinham todos arrebentados, então tinha que fazer as amputações e que eram feitas ali mesmo em hospitais de campanha. E quando os russos entraram na Alemanha e os americanos começaram a bombardear as estradas todas, os médicos com os enfermeiros começaram a recuar, porque não tinha como ir para frente, só dava para ir para trás. E com isso, a mãe acabou parando na Áustria, porque não tinha como ela voltar mais para Moscou e nem para Kislovodsk, que é o extremo sul da Rússia, lá perto da Chechênia,
onde a família dela residia. E ela desembarcou. Também sem pátria, né? Ainda. Sim, não. Até então ela era russa. É. Até então ela estava com os documentos dela de russa. Mas aconteceu que houve um acordo entre a Rússia e a Inglaterra, no sentido de que a Rússia repatriaria todos os russos que estavam fora da Rússia. Só que esse acordo ele foi uma matança também, porque todos os oficiais e todas as pessoas, os cossacos, que acreditaram que realmente eles seriam repatriados, eles foram fuzilados ali mesmo. E os outros russos, sabendo disso, eles não podiam nem declarar a sua nacionalidade, porque certamente, né, eles teriam o mesmo destino. Então todos os russos que estavam lá, na verdade, destruíram seus documentos, viraram pessoas sem nacionalidade definida, e assim nós viemos para o Brasil, todos nós com carteira modelo 19, onde constava que nós éramos apátridas, não era nem nacionalidade indefinida, estava lá a palavra mesmo, apátrida. E a sua mãe e seu pai se conheceram na Áustria? Minha mãe e meu pai se conheceram nesse campo de refugiados. A minha mãe acabou residindo nos mesmos barracões de madeira, né, que nos serviam de casa. Acabou residindo lá onde o meu pai morava com os meus avós. Eles se conheceram em 3 meses, se apaixonaram, se casaram e me fizeram ali. E por que eles resolveram vir para o Brasil? Ou escolheram outro país? Veja bem, não é que eles tenham resolvido vir para o Brasil. Eu hoje agradeço de joelhos a gente ter essa pátria maravilhosa, né, que nos acolheu. Mas no pós-guerra, o sonho de todos os imigrantes era fazer a América, não é? E a maior parte da colônia russa que estava ali foi para a América, uma grande parte foi para a Venezuela, outra grande parte foi para a Argentina. E nós fomos ficando, primeiro porque eu era muito pequena e obviamente que a minha família teria que cuidar de mim, então a mão de obra não seria 100% de todos que viriam para o Brasil para trabalhar. E segundo, porque o meu avô ele contraiu tuberculose ainda na Revolução Bolchevique. Ele carregou a tuberculose entre ativa, em períodos dela ativada e dela tranquila, ele carregou até morrer. E os outros países não aceitavam tuberculosos. E como no Brasil, na década de 50, tuberculose não era problema, a população de tuberculosos era muito elevada, então o Brasil nos aceitou, mas isso depois de nós tentarmos emigrar para todos esses países que eu te contei. E a viagem foi de navio? A viagem foi de navio. Nós embarcamos no navio cargueiro. O meu pai pagou a nossa passagem trabalhando como estivador e chegamos no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, na Ilha das Flores, perto de Niterói. Ali ficamos de quarentena até que o governo decidisse para que área os imigrantes seriam encaminhados, né? Muitos que não tinham uma profissão definida foram para a lavoura. Agora, como o pai e a mãe já tinham quase que a educação universitária completa, né? Então o pai ele foi enviado para trabalhar em indústria e a mãe foi trabalhar como enfermeira. Uma coisa que eu fiquei lendo no seu site, e também ali tinham fotos, também trechos dos seus livros, que uma das coisas que mais marcou a senhora foram as paisagens que a senhora via nessa época. Fala um pouquinho disso para a gente ter noção do que era esse tempo. Então, primeiro que o pós-guerra trouxe muita destruição para a Europa. Eu me lembro que
os quartos que nós dividíamos, eles eram barracões onde eram alojadas várias famílias. Era uma coisa muito rudimentar, porque o quarto era separado por cortinas. Até uma de minhas lembranças é de que a cortina que separava o nosso quarto, quer dizer, que separava o nosso espaço do espaço, o ambiente, que separava o nosso ambiente do ambiente da outra família, que também tinha crianças pequenas, era uma colcha onde havia uns elefantes. Eu coleciono elefantes, o pessoal diz, mas por que elefantes? Eu tenho a impressão que isso deve ter ficado no meu subconsciente. Então eu olhava e o meu avô me contava muitas histórias, que a gente viajava naqueles elefantes, ia para a África, ia para a China, ia para a Índia. E obviamente que não dava para ficar o tempo todo. Imagine uma criança dividindo um espaço com outras famílias. Então nós saíamos muito para os bosques que existem em Salzburgo, que são, quando você fala um bosque, você logo tem a impressão, vem à sua mente a nossa floresta amazônica, que é tão cerrada, tão fechada. Os bosques europeus são ao contrário, são feitos parques. Você entra, você caminha, você convive com alguns animais pequenos, esquilos, você colhe cogumelos para fazer a sopa, você colhe frutas silvestres. Então, realmente essas paisagens, elas me marcaram muito. E depois o mar, né? E a senhora, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o livro Tempos Submersos, e que há quase 10 anos a senhora voltou para a Rússia, para os gulags soviéticos. Isso. E conta um pouquinho sobre essa experiência e sobre também o encontro da senhora com um casal de russos que teve um desentendimento com vocês logo nos primeiros dias. Como é que foi isso aí, essa história? Na verdade, a família da minha mãe, ela adaptou-se, adequou-se ao regime socialista. A família do meu avô, pelo contrário, ele foi oficial do Exército Branco. Ele sofreu uma tragédia no início da vida dele, porque quando começou o socialismo, os russos não estavam preparados, os que tomaram o poder não estavam preparados nem economicamente, nem politicamente. Foi uma coisa assim, vamos dizer, foi uma zebra que aconteceu. Então o meu avô logo no início ele foi preso, foi colocado numa vala com outros prisioneiros, onde eles não podiam nem sequer se mexer. Ele foi resgatado pela família que pagou. A família da minha avó, ela era da alta burguesia. Eles venderam uma propriedade para poder pagar o resgate pelo meu avô. E a fuga deles foi traumática, foi dramática. E então, enquanto a família da minha mãe se adequava ao regime, a do meu pai, do meu avô, ela sofreu todas as consequências de ser do lado que perdeu a guerra. Então, os parentes do meu avô, vários foram mortos durante a fuga deles, que patrocinaram e acobertaram a fuga deles. Se ele não fugisse, ele seria mais um que iria morrer ali. Se não fugisse, seria mais um que iria morrer. E, aliás, ele foi libertado porque ele estava semi-morto. Ele foi carregado numa padiola pelos parentes do avô e da avó. Ele contraiu tifo e tuberculose naquele buraco onde ele ficou jogado. Então eu acho que eles disseram, bom, a gente recebeu o dinheiro por um morto, né? No fim, os familiares dele sãos morreram e ele, doente, sobreviveu. Então, os familiares que sobreviveram foram presos e foram enviados para um gulag. Eles moravam em São Petersburgo e o primeiro gulag que foi organizado pelo novo regime foi em Solovki, onde eu estive, embaixo do Círculo Polar Ártico.
E a vida inteira eu ouvi o avô me contar essas histórias, e tanto ele quanto a avó se penitenciarem por terem sobrevivido às custas do sacrifício e da morte do total sentimento de culpa. Eu tenho a impressão, inclusive, que a religiosidade exacerbada deles, quando eles não estavam lendo livros sacros, eles estavam orando. Quando eles não estavam orando em casa, eles estavam na igreja, né, pedindo perdão, pedindo salvação para a alma deles, que eles se achavam assim, pecadores, meia culpa, meia máxima culpa o tempo todo. E eu prometi para o meu avô, numa das nossas conversas, eu ficava tão estarrecida, eu ficava tão assustada, eu ficava tão chocada com aquela história, com a história da minha família, que eu falei: vovô, quando eu crescer eu vou procurar os nossos mortos, porque os ortodoxos, eles acreditam muito na vida eterna e na necessidade de se baixar o corpo à sepultura seguindo os ritos da Igreja Ortodoxa, ou seja, os cânticos sacros, a bênção do terreno, a bênção do próprio morto. E nada disso havia acontecido, né? As pessoas eram mortas como moscas, jogadas nas valas sem a menor preocupação, enterradas, né? E ele sabia, pela correspondência que depois ele teve com amigos, de que os familiares, pelo menos dele, tinham sido enviados para esse gulag em Solovki, e lá eles tinham sido executados. Então eu fui diversas vezes para a Rússia, primeiro para visitar a família da minha mãe, que continua morando em Kislovodsk, tem tias, primos, sobrinhos que vivem lá. E a parte do meu avô eu nunca tinha conseguido, por conta da cortina de ferro, por conta do governo russo, não reconhecer até pouco tempo de que foram mortos esses milhões de pessoas. Eu não sabia nem onde procurar. Até que apareceu a oportunidade de eu ir para Solovki e começar a fazer as minhas pesquisas lá, as minhas entrevistas com as pessoas e visitar os lugares, as covas. Aliás, você caminha por Solovki num terreno permeado de cadáveres, porque tudo ficou ali, né? Tudo ficou ali. E daí, então, nessa sua época de pesquisas nesse lugar, como é que foi? Você chegou a abordar um casal? Então, na verdade, você sempre, todos os passeios que você faz, todas as caminhadas, você sempre é acompanhado por um guia. E então, no grupo que eu estava, a guia anunciou como se fosse uma coisa do outro mundo, como se eu fosse um ET. Pessoas, nós temos uma jornalista do Brasil aqui conosco. E aí as pessoas todas começaram: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou pesquisando a história da minha família, estou em busca dos meus mortos. E aí um casal se aproximou e falou: está procurando os seus mortos? Como? Por quê? Se são seus mortos, como que você está aqui? Como que você existe? E eu contei então que os meus avós eles fugiram da Rússia durante a Revolução Bolchevique, e eles ficaram absolutamente alterados. Eles falaram que com que direito eu estava lá revivendo outra vez essa história dos mortos do regime comunista, porque eu acredito... Eles jogaram de novo a culpa no seu avô por ter fugido, foi isso? Sim, e eles disseram que se o meu avô realmente amasse a pátria dele, se a minha mãe amasse a pátria dela, eles teriam permanecido ali e ajudado a construir a nova nação russa. E nisso a guia veio em meu socorro, porque aí formou-se aquele tumulto à minha volta, né? E ela disse: desculpem, mas o que eles teriam feito pela Rússia? Teriam ajudado a adubar essa terra
com seus corpos, essa terra onde nós estamos pisando. Então, criou-se assim um mal-estar, porque os russos que ainda são do regime socialista, eles têm muito pouca tolerância com as pessoas que eram do outro regime, não é? Se esquecem de que não só a Rússia, mas inúmeros países do mundo tiveram as suas monarquias, não é? Algumas terminaram tragicamente, como a monarquia russa, mas nenhuma monarquia foi melhor nem pior, porque a desigualdade social ela é constante e permanente em todas as partes do mundo. Todos tinham os dois lados como todos. Sim, e inclusive o regime comunista que veio salvar o povo russo do jugo czarista acabou fazendo o quê? Acabou com um saldo de 40 milhões de executados como inimigos do povo. Você pense bem, 40 milhões de russos entre 1923 e 53, que foi o período negro do stalinismo, né? Depois a cortina de ferro abafando tudo isso, o próprio governo abafando tudo isso. Eu tenho pesquisas de historiadores russos que dizem que numa família de 4 pessoas, tranquilamente uma pessoa foi executada. Essa era a média. Era a média. Por serem inimigos da pátria, eu não consigo entender isso, porque você volta para a Rússia e a desigualdade social continua imensa. Agora, inclusive, eles estão vivendo a fase do capitalismo selvagem deles, onde 20 milhões de russos têm absolutamente tudo e o resto da população vive numa miséria absoluta também. Tá certo. Bom, Ludmila, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!